Você liga para ver uma notícia, quem mandou? Kim Jong-un. Eu ia perguntar isso, se ele é só um deputado federal, por que é ele que aparece? Pois é, não é? Como Porque presidente. toda hora a gente vai ver o que acontece. É o Kim Jong-un que está presidindo alguma coisa. Você deve ter ficado chocado com esse título e eu não te julgo, eu também fiquei. Porém, um brasileiro que inclusive teve acesso a lugares que um turista comum não teria na Coreia do Norte, fez essa afirmação em uma entrevista ao podcast A Deriva, apresentado por Arthur Petri. Não só isso, ele fez outras revelações surpreendentes que, segundo ele, pode fazer com que os críticos da Coreia do Norte mudem sua visão do país e comecem a aceitar o fato de que o país de Kim Jong-un é uma democracia muito mais estruturada que o Brasil, onde o povo tem muito mais participação dentro do governo. Obviamente eu não acreditei e não fui convencido, mas caso você seja, não posso te julgar. Eu falo isso porque pelos comentários da entrevista, a qual deixei o link aqui no primeiro comentário fixado, grande parte do público parece ter comprado a ideia. Bom, sem mais delongas, vamos assistir juntos a essa entrevista, porque por mais que boa parte não vá acreditar no que ele fala, é interessante saber quais os argumentos que um devoto da família Kim tem para defender tudo o que acontece no regime. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. Não, existe uma ditadura na Coreia do Norte. Eles próprios admitem isso com muito orgulho. Uma ditadura de trabalhadores e camponeses. Mas aí não é meio que um terminho pra enganar a galera? Não, é um termo que eles gostam de dizer, como eu disse, com orgulho, né? Justamente para dizer que lá existe uma classe dominante que compreende que é uma classe dominante e que quer se manter assim dentro de um processo histórico de uma revolução socialista que se desenvolve em determinadas etapas com diferentes desafios por conta de diferentes épocas, de diferentes condições materiais, inclusive, e que essa revolução possui como classe dominante justamente trabalhadores, camponeses e operários. Mas isso é uma parte, digamos assim, um pouco mais complexa do papo. Respondendo exatamente o que você perguntou, do ponto de vista de ditadura do Kim Jong-un ou de um partido único, não é uma ditadura. Kim Jong-un categoricamente não é um ditador, não consegue ser um ditador, inclusive, e não existe uma ditadura de partido único na Coreia. Classificar os países como ditaduras também é uma estratégia de minimizar o debate, de superficializar a questão e de querer reduzir isso. Pronto, é uma ditadura, não tem discussão, não tem o que ser visto ali. Se a gente for parar para observar, nota facilmente que a Coreia do Norte não consegue ser, a Coreia Popular, não é uma ditadura e o Kim Jong-un não é um ditador porque existe todo um sistema político muito complexo, inclusive muito mais participativo do que o sistema político que nós temos aqui e em muitos outros países que são considerados modelos de democracia, no qual as pessoas estão de fato no poder. Pra você ter uma ideia, existe uma estrutura política lá de todos os níveis, do nível mais básico de um bairro ao nível máximo, que é o nível nacional. Os trabalhadores lá, as pessoas, né, se organizam de modo um pouco diferente da gente. É um sistema parlamentarista, um parlamentarismo socialista, né? Você tem no nível mais básico os conselhos de trabalhadores. São aqueles conselhos que cuidam da política extremamente local, né, regionalizada. Então são conselhos de trabalhadores para bairros, para cidades, né? Conselho que eu estou dizendo é uma assembleia, um conjunto de pessoas que se reúne para deliberar, né, decidir, discutir sobre um assunto. Esses conselhos são democracia direta, as pessoas não precisam ser eleitas para fazer parte desses conselhos. Elas simplesmente vão e participam. Agora, subindo um pouco mais de nível, a Coreia tem subdivisões internas, assim como a gente tem os estados e tal, né? Você tem as assembleias populares locais. Essas assembleias são compostas por deputados, é proporcional, então o número de deputados de cada assembleia popular local é determinado pela quantidade de pessoas que vivem naquela jurisdição, naquele estado, por assim dizer. Esses deputados são eleitos de 4 em 4 anos em eleições diretas. As pessoas vão lá, elegem aqueles deputados, o voto é secreto, nada de ter só o Kim Jong-un na cédula, isso não acontece lá. Inclusive todas essas eleições são vistas pela ONU, a ONU manda observadores internacionais. Você tem 3 partidos diferentes lá. Você tem o principal, mais poderoso, né, é o Partido do Trabalho da Coreia, é o Partido Comunista de lá, embora não seja um partido comunista, né? Você tem o Partido Social Democrata,
que é um partido bem antigo na Coreia, um partido que nasceu lá no começo com camponeses médios, cristãos, né, pessoas com ideais mais liberais. E você tem um partido chondoísta. O chondoísmo é uma filosofia própria da Coreia, né? Os chondoístas, inclusive, foram muito importantes na época da guerra contra o Japão, que eu espero ter a oportunidade de falar sobre, né? E aí depois eles constituíram um partido político. É um partido com uma ideologia, o chondoísmo, que não é uma ideologia socialista, tá bem, assim, é diferente, não tá politicamente ligado ao socialismo, mas tem alguns ideais que compactuam muito com o Partido do Trabalho da Coreia. Por exemplo, os chondoístas acreditam que os seres humanos são os responsáveis pela criação de um paraíso na Terra. Então isso envolveria o desenvolvimento de um sistema político justo, justiça social, igualdade econômica. Então isso dialoga com a proposta, digamos, do Partido do Trabalho da Coreia. Então tem esses 3 partidos, você pode ser deputado por esses 3 partidos. Mas se você não quiser ser de nenhum partido, você também pode ser eleito sem nenhuma coligação partidária. Você independente? Pode ser independente, candidatos independentes. E nessas assembleias populares locais. A nível nacional, nós temos uma super assembleia, que é a Assembleia Popular Suprema, composta por 687 deputados atualmente, né? 687 deputados. Isso é, inclusive, mais do que o Brasil, que nós temos 540, não é? Deputados federais, se eu não me engano. Então, lá você tem mais deputados na Coreia Popular, né? São 687 no mesmo esquema. São eleitos a cada 4 anos. Essas eleições nunca batem com as eleições das assembleias regionais, elas são alternadas. Que nem prefeito e governador aqui. Isso, então assim, a cada 2 anos eles têm eleições, mas para cargos diferentes, entendeu? Essa Assembleia Popular Suprema é a que governa o país de fato, né? Porque ela toma as decisões de nível nacional que são aplicadas a nível regional, e o contrário, as regionais enviam demandas para essa Assembleia Popular Suprema. Essa Assembleia Popular Suprema, o Kim Jong-un é um deputado dessa Assembleia Popular Suprema. Ele foi eleito, digamos, o Kim Jong-un é um deputado federal, por assim dizer. Esta Assembleia de 687 vai eleger cargos de 3 organismos que existem dentro dela. São 3 organismos lá dentro. O Comitê de Assuntos Estatais da República Popular Democrática da Coreia, o Conselho de Ministros e o Presidium. Essas 3 organizações têm funções diferentes. O Comitê de Estado é presidido pelo Kim Jong-un. Ele foi eleito pelos 687 deputados para ser o presidente desta subdivisão da Assembleia Popular Suprema. Ele executa as políticas, né? O Presídium da Assembleia Popular Suprema, ele organiza os trabalhos da Assembleia. É ele que organiza as propostas de lei, por exemplo, ele organiza os trabalhos. E o Conselho de Ministros é onde se reúnem todos os ministérios da República, também nomeados pela Assembleia Popular Suprema em escolha da Assembleia Popular Suprema. E você tem dezenas de ministérios na Coreia, né? Não é igual aqui que a gente saiu reduzindo o máximo possível, né? Lula diz que vai recriar aí 33, né? Ministérios. Então, imagine, essas 3 organizações dentro de uma Assembleia Popular Suprema, o Kim Jong-un é líder de uma delas. As outras 2 são lideradas por outras pessoas. Então, quando existe uma decisão deliberada por essa Assembleia, ela envia para o Comitê de Estado, que então executa. Existe uma Constituição, existe um Código Penal. O Kim Jong-un não emite decretos, ele não governa por decretos. Ele não emite ordens e as ordens são cumpridas cabalmente porque foi o Kim Jong-un que exigiu isso. Não. As ordens que ele sugere junto a essa comissão, a esse Comitê de Estado, que inclusive é um Comitê de Estado que dentro de si também tem uma subdivisão, então você tem lá um Politburo, né, que é uma assembleia, a Assembleia da Assembleia. Essas decisões são enviadas para a Assembleia Popular lá dos 687 e ele não consegue governar acima disso. Ele tem limitações de poder. Então, ele não consegue ser o ditador. Agora, a gente deveria entrar em outra discussão que sim, a imagem dele é a imagem do líder supremo. Assim ele é chamado. Mas aí isso é uma outra questão um pouco mais delicada, inclusive ligada a uma tradição cultural, do qual, pra gente, acaba ficando a impressão de que sim, o Kim Jong-un é o único
a única esfera de poder da Coreia do Norte. Você liga para ver uma notícia, quem mandou? Kim Jong-un. Eu ia perguntar isso, se ele é só um deputado federal, por que é ele que aparece? Pois é, não é? Como presidente. Toda hora a gente vai ver o que acontece. É o Kim Jong-un que está presidindo alguma coisa. Ele, além de ser o presidente desse comitê de Estado, ele acumula 2 outros cargos, né? Ele é o secretário-geral do Partido do Trabalho da Coreia, que é o partido maioritário, né? Então ele forma a maioria no Congresso, e ele, por tabela, por ser o presidente do Comitê de Assuntos Estatais, ele ganha o cargo de marechal supremo, ou seja, de comandante supremo das Forças Armadas. Tudo bem, porque no Brasil e nos regimes presidencialistas o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, digamos, ele tem esses 3 cargos. Nas Forças Armadas, por conta de uma questão histórica, essas Forças Armadas têm uma participação na vida do Estado muito grande. Não confundir com uma ditadura militar, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou dizendo uma participação econômica e internacional, da política internacional muito grande. Por isso que a gente toda hora vê o Kim Jong-un, porque ele é o chefe das Forças Armadas. E as notícias que chegam pra gente com maior impacto são as notícias militares da Coreia. As notícias que vão passar no Jornal Nacional são a que você viu, o míssil que caiu a 50 quilômetros da costa sul-coreana. Então por isso que a imagem dele chega pra gente muito mais projetada por conta das atividades militares. Mas lá dentro da Coreia mesmo, a imagem dele é a mais projetada como líder. Os coreanos, por tradição cultural milenar, tem um apreço, uma admiração pelos líderes muito grande. Os antecessores líderes, o Kim Il-sung e o Kim Jong-il, são pessoas extremamente respeitadas na Coreia. Quando você vai lá, você vê estátuas, pinturas, as menções a eles são muito numerosas na literatura, nas produções artísticas, né? Mas essas obras não foram feitas por eles mesmos? Aí eles projetam a própria imagem para o povo? Não existe isso? Não foi feita por eles próprios. Foi feita pelaquela sociedade, né? Um conjunto daquela sociedade que vê na liderança, historicamente, um papel importante de aglutinar, de unir um ideal comum. Isso é observável também na própria Coreia do Sul, mas ninguém critica a Coreia do Sul, mas a gente vê a Coreia do Norte somente, né? Isso é muito visto, por exemplo, na Tailândia, no Vietnã, aquelas sociedades daquela parte do mundo, assim como sociedades também aqui na África, na América do Sul também, né? Projetam na imagem do líder não a figura individual do cara infalível e do herói, mas sim, digamos, uma síntese de um projeto muito maior. Se você for para ver, o Kim Il-sung, que é o fundador disso que a gente chama Coreia do Norte hoje, né, que é a Coreia Popular, é uma figura extremamente popular entre os coreanos, extremamente admirada, né, e devotada, por assim dizer, né, não religiosamente, longe disso, mas muito querida, porque foi ele que lutou contra os 2 piores inimigos da história da Coreia, né, o Japão e os Estados Unidos. Com 14 anos de idade, o Kim Il-sung estava no meio da floresta, né, numa montanha a menos 30 graus Celsius no norte da Coreia, fronteira com a China, fundando um movimento político para libertar o país dele da ocupação japonesa. E aí, você foi convencido de que o regime norte-coreano é mais democrático que o Brasil, Angola, Moçambique ou Portugal? Eu mesmo não acredito, até porque já publicamos vários vídeos com as atrocidades que acontecem no país. Mas deixa aqui a sua opinião sobre tudo o que ele falou. E não deixa de conferir o podcast A Deriva. As matérias que ele traz são bem interessantes e o entrevistador é bem paciente com os convidados que aparecem por lá. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!